meus amores! Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Sim? Então, ó, já vai se preparando aí, pegando o teu caderno para fazer aquelas anotações. Claro, pega a tua caneta e também o teu lápis. Amores, aula de português ou qualquer outra disciplina, a gente precisa sempre fazer o quê? As anotações. Então, vai ficando ligadinho aí para você anotar tudo direitinho. Combinado? Bom, mas agora vamos saber qual é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Bom, nossa 21ª aula de língua portuguesa tem como tema leitura, análise e produção de gêneros lúdicos ou humorísticos. É isso mesmo, gente. A gente vê muito texto cheio de humor e a gente precisa saber como é que é feita essa leitura, como é que a gente consegue fazer essa análise e produzir também esse tipo de texto. Bom, como objetivos de aprendizagem, nós temos um que diz ler, escutar e produzir textos orais e escritos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e conhecimentos. Gente, aqui nesse objetivo está resumindo tudo o que a gente precisa saber sobre o tema de hoje, tá? Então a leitura vai ser o ponto principal, seguido de quê? Da análise e também da produção. Porque se a gente consegue fazer uma boa leitura, claro, a gente consegue também fazer uma análise e também produzir. É através da leitura que a gente consegue fazer o quê? Produção. A gente consegue elaborar textos novos. Bom, com esse pensamento que a gente inicia para valer. Vamos lá. Textos humorísticos. Coloquei em foco exatamente esse ponto. Por quê? Porque a gente encontra muitos desses tipos de textos e muitas vezes a gente nem para analisar direitinho o porquê ele foi produzido ou para quem se destina. Então é muito importante você que está em contato com a leitura saber quais são os tipos de textos e identificar quais são aqueles que passam humor, que lhe traz algo que pode ser um assunto sério, mas que traz aquilo ali com uma certa ironia. Olha a figura de linguagem aparecendo aí, gente, ó, uma ironia para deixar aquela situação mais confortável, mas não deixa de passar também a informação. Então, texto humorístico é exatamente isso, ele traz um tema e às vezes esse tema é tão pesado que ele coloca um humor para que a gente entenda, mas que a gente também ria. Bom, aí eu venho, por que e para quem escrevemos? Então, toda vez que eu vou elaborar um texto, eu preciso saber para quem eu estou escrevendo e o porquê que eu estou escrevendo. E como eu já falei, anteriormente, nós temos o porquê. Então, você vai ter sempre um foco. Porque você vai escrever determinado tema como texto humorístico. E para quem? Quem é o público-alvo daquele tipo de texto? Então, você precisa saber por quê. Quando você vai elaborar, você precisa focar a sua escrita ao público que será o seu público-alvo. Então, se é para público mais idoso, se é para jovem, se é para criança, então tem um público infantil aí, a gente precisa também ter um cuidado, porque nem sempre ele vai entender da mesma forma que um adulto, então por isso que a gente precisa ter esse foco a mais quando a gente vai escrever texto. E não é só texto humorístico, não. É qualquer tipo de texto que você vai escrever, você precisa ter essa atenção. Ok? Bom, agora vamos saber mais um pouquinho. A gente tem aí, ó, dentre a enorme diversidade de textos que compõem o universo linguístico, então são muitos, mas muitos tipos, figuram-se os textos cuja finalidade é despertar o humor por parte do interlocutor. Então, o meu sentido do meu texto, quando eu vou elaborar, é exatamente passar essa graça, esse humor, trazer algum assunto sério de forma leve, para que nós, quando estivermos lendo, nós consigamos entender e brincar com aquela situação. Então, quando se elabora um tipo de texto, é isso mesmo, a gente faz uma brincadeira
para a gente dizer algo sério. E aí a gente quebra totalmente e chama a atenção de quem está lendo. E isso aí é muito bom dentro do meio da leitura. Bom, vamos continuar porque aqui está em foco, em determinados contextos, então preste bem atenção. Esse humor não é explicitado, então nem todo tipo de texto, que é um texto humorístico, o humor está ali evidente, tá? Então, tem texto que há um leve toque aí do humor, mas ele não está tão em foco. Já há outros que colocam exatamente esse foco, tá? Então, há outros em que deixam aí a situação e principalmente brincam muito com situações do cotidiano, muitos com a situação aí do cotidiano da política, que é o caso aí que nós temos dos cartoons e das charges. Então, nós temos aí textos que podem ser colocados no nosso dia a dia e que traz uma crítica sobre determinado assunto que é do nosso cotidiano, algo que a gente talvez vê todos os dias, se depara todos os dias, mas que nunca viu de uma forma tão leve e tão divertida. Então, é muito bom a gente prestar atenção. Jornais, tá? Há muitos, mas muitos textinhos dessa forma. A gente vai saber bem e vocês já vão começar a entender e ver que vocês já viram esse tipo de texto. E aí vai ficar mais fácil a gente identificar. Vamos continuando? Então, amores, para interpretá-lo, o que é necessário para o leitor interpretar esse tipo de texto, tá? Então, o leitor precisa ter conhecimento sobre o assunto, então ele precisa estar inteirado, saber do assunto, tá? Não é só você ler por ler. Então, quando você vai interpretar qualquer tipo de texto, principalmente o tipo de texto do gênero humorístico, você precisa saber qual é o assunto que ele está passando, mesmo que seja de uma forma engraçada, digamos assim, uma forma que seja mais descontraída. Então, vejamos agora alguns exemplos dessa modalidade. Então, prestem atenção, porque a gente tem aí, o primeiro ponto, o primeiro tipo de texto que a gente pode ver é piada ou anedota. Então, a gente pode ouvir dessas duas formas. Se você ouviu piada ou anedota, é a mesma coisa, tá? E o que quer dizer esse tipo de texto? Ele representa o quê? Uma sequência de ações, tá? E elas têm o sentido exatamente de fazer você rir. E esse rir não é um sentido crítico, ele não faz uma crítica, tá? Ele só faz você rir de alguma coisa, por exemplo, quando nós temos aí abaixo, o candidato a governador sobe no palanque e diz: neste bolso nunca entrou o dinheiro do povo. Aí grita uma pessoa que assistia ao comício e ela fala: que calça nova, hein? Então aí, houve uma crítica? Não necessariamente houve uma crítica. Aí foi mais uma forma de ironia, de deixar aquela situação como uma piada. Então, nesse caso, quando a gente não tiver essa crítica em foco, a gente leva isso aí como piada ou como anedota. Então, é um tipo de texto que a gente ouve todos os dias, é do nosso cotidiano até. E existe muito mais tipos dessa forma, tá? Então, a piada aí, ela entra nesse foco. Bom, agora temos as tiras humorísticas. Observa bem o que diz e observa também a imagem, porque é um segmento de uma história em quadrinhos, então não deixa de ser uma história em quadrinhos, só que há uma fusão de linguagem verbal e não verbal. E o que seria isso? Há quadrinhos em que há conversas, e essas conversas são escritas, e há quadrinhos em que há só a imagem, e a gente consegue entender apenas com a imagem. Então, como vocês podem observar aí, 2 quadrinhos iniciais e o terceiro aí apenas com a imagem, e a gente, quando lê esse primeiro, a gente já consegue entender o último quadrinho, tá? E essas falas, como é que são essas falas desses personagens, gente? Podem ser através de legendas ou também dentro de balões. Então, no exemplo que vocês têm aí na tela, nós temos através de balões, mas essa linguagem, essas falas, elas podem ser também fora desses balões, escritos aí fora de balões. Então, a gente tem uma variedade e
É bom a gente observar esses focos, esses pequenos detalhes, porque são eles que fazem a diferença quando você for criar o seu texto humorístico, ok? Então, nós temos aí o primeiro, também jogando aí um humor. Estou te esperando há mais de 1 hora, e ele está super irritado. E ele continua dizendo, não vai me dizer que ficou parado no trânsito e é exatamente a situação que vem a seguir. Quem disse que ele ia atravessar para ser atropelado? Então, a gente tem aí exemplos de linguagem verbal e da linguagem não verbal. Isso aí seria tiras humorísticas. Então, a gente já viu piada, agora tiras humorísticas, e temos outro também que a gente vê muito, mas muito no nosso dia a dia. Vamos saber qual é? Bom, são as charges. Como é que a gente identifica e qual é a diferença da tirinha? Então, é muito bom a gente ficar ligadinho nessas diferenças para não confundirmos, embora sejam muito parecidas. Vê o que é que diz aqui com relação às charges. O termo é proveniente do francês, tá? E significa carregar ou exagerar. É isso mesmo, ele coloca um exagero quando ele faz aí a crítica. Quando ele coloca aí o foco dele é exatamente passar o exagero. Diferente até das tirinhas, que as tirinhas é mais colocar um humor, colocar aquela parte mais engraçada sem tanto exagerar. E qual é o objetivo dela, gente? É fazer exatamente a crítica. Então, na charge nós temos algo que seja extremamente importante ou algo polêmico e que geralmente está ligado ao quê? À nossa sociedade. E aí ela coloca o ponto de vista do autor a esse assunto ou a esse fato polêmico. Então, é como se a gente pegasse algo e fizesse um tipo de piada, só que essa piada aí, ela vem cheia de exageros. Então, é por isso que a gente não coloca como piada as charges. É outro tipo, porque aí a gente tem aí o exagero como foco e o fato aí é um fato que seja aquele bombástico mesmo, aquilo que aconteceu na sociedade que as pessoas não acham muito legal ou que foi muito polêmico para a época ou, enfim, para a situação. Vamos saber mais um pouco sobre charges. Vê só, analisa direitinho, confere aí esse quadrinho, tá? Temos aí o Kenny e Sniff, o quadrinho aí deles, e se a gente começar a fazer a leitura desse quadrinho, a gente vai identificar exatamente essa forma exagerada que nós temos. Quando ele diz, estudando, parabéns. Continue assim, dedicação é a fórmula do sucesso. Agora, observa aí a expressão que o outro faz. Palhaçada. E a cara dele não é muito legal não, né, gente? Se eu fosse você, largaria isso tudo e iria em busca de diversão. Vê o conselho que ele dá. Não dê ouvidos a esse trouxa. Aí já vem ali o exagero, já vem ali aquela conversa mais séria. E quem está no meio está ali sem saber nem o que dizer, né? E aí ele diz, trouxa? Trouxa é você que vive tentando ser certinho. E aí, gente, a gente já vai criando aí um exagero na conversa. E ele continua, cala a boca, seu vida torta. Então, aí já começou uma discussão e a gente tem aí um assunto tão leve que foi só o elogio para o aluno continuar estudando e aí já se criou aí um exagero até nessa continuação. E finaliza dizendo assim, depois, papai e mamãe não sabem por que vou mal na escola. Então, a gente tem o foco aí que seria o estudo e temos aí 2 coleguinhas que pensam diferente e no final das contas a gente tem o quê? A atrapalhação daquele que queria estudar. Então essa charge aí foi exatamente colocando o foco principal em exagerar. Não era necessário chegar a esse ponto, mas como o texto mesmo ele pede essa crítica e ele pede também esse foco polêmico que é exatamente de você estar estudando e outros coleguinhas também quererem atrapalhar, tá? Quererem tirar sua atenção. Então isso é algo polêmico? Sim. É algo que acontece na nossa sociedade? Sim. Então
é a gente colocar esses pontos exatamente para fazer a sociedade parar um pouquinho, mas sem perder o humor. Porque de repente você vai lendo e você nem acredita no que você está lendo, de tão exagerado que é a situação, tá? E outra, o fato é algo relativo à sociedade. A gente precisa sempre colocar isso aí em foco. Você precisa sempre, quando você for produzir o seu texto, se for uma charge, você sempre tem que pensar nisso aí. É algo polêmico, é algo que mexe com a sociedade, então eu vou colocá-lo em evidência. Gente, vamos saber mais um pouquinho, porque os textos estão muito bons. Agora, abordagem para escrever um texto humorístico. Agora chegou a hora de como produzir. Confere. Primeiro ponto, escreva de forma simples. É isso mesmo, gente. Não precisa você escrever de uma forma mas tão rebuscada, a ponto de o seu leitor ele não entender o que você escreveu. Claro que a gente precisa tomar cuidado com a escrita, mas a forma com que você escreve tem que ser simples. E aí, como diz, ó, como se você estivesse enviando um e-mail para seu amigo. E esse e-mail tem que ser bem-humorado. Então, foco sempre humor, tá? Tem que ter graça, tem que chamar atenção. Fazer uso das palavras. Como eu falei, fazer bem uso dessas palavras não é colocar um vocabulário rebuscado, ou seja, palavras difíceis, que seja difícil de compreender. Tem que ser algo simples, que passe a informação mais simples possível. Agora, segundo ponto é exatamente o de escreva sobre situações que as pessoas se identifiquem. Então, algo do cotidiano, algo rotineiro, é sempre bom a gente colocar algo que as pessoas se identifiquem, porque chama a atenção ainda mais para aquela leitura. Então, algo que seja engraçado, tá? Sobre situações corriqueiras do dia a dia, mas que ninguém ou quase ninguém ousou colocar em evidência, ousou escrever ou falar sobre algo. Então, isso aí é outro ponto quando você for escrever. E, gente, dá uma olhadinha nesse exemplo só para vocês se enturmarem um pouquinho sobre esse tipo de texto. Ó, o exemplo diz assim, ó. Quanto menos explorado for o assunto corriqueiro, melhor será o impacto. Então, ó, se alguém ler seu texto e pensar, olha, pior que é assim mesmo. Quando ele lê o seu texto, ele vai identificar rapidinho como uma situação que ele já viveu ou que ele já ouviu alguém viver, já presenciou alguém viver essa situação. E aí, gente, a risada vai ser rapidinha, tá? Então, não tenha dúvida. O terceiro ponto, escreva sobre coisas irritantes. É uma coisa maravilhosa dentro do que a gente fala do texto humorístico, porque é algo que chama muita atenção. Alguém quer saber como você escreveu sobre coisas irritantes. Então, a gente tem aí, ó, os comediantes, tá? Que fazem os espetáculos de stand-up. Então, eles usam muito esses fatos que são irritantes, mas que são corriqueiros. E dão muito certo isso aí. Então, é bom a gente, quando for elaborar um texto, colocar algo assim, ó, que aconteça no dia a dia, mas que seja algo que é irritante quando acontece. Ok? Bom, agora, e o quarto ponto? Quer dizer o quê? Vá ao extremo. Quando ele diz vá ao extremo, ao elaborar um texto, você precisa ter esse intuito de ser demasiado. E como seria esse demasiado? Gente, é demasiado no sentido de colocar ao máximo a tua escrita para que você consiga chamar ao máximo a atenção de quem vai ler. Porque não adianta colocar só imagem. A escrita também vai ajudar e muito a você, leitor, entender. Então, nós temos até aí, gente, ó, se for escrever sobre uma personagem que precisa emagrecer, isso é um exemplo, tá? Não fique passeando no plano geral. O que seria esse plano geral? Ficar, como diz no ditado popular, enrolando, tá? Você tem que ser específico, você tem que chegar mesmo com a informação e dar aquele exagero que é exatamente para o público ser chamado àquela atenção. E o último ponto, tá? Também continuando aqui, antes do último ponto, nós temos outro exemplo, tá?
dentro aí da pessoa que está pensando em emagrecer, sem precisar sair da frente do computador. Então, você vai chamar a atenção exatamente para isso. Quando o teu leitor lê esse ponto, ele já vai ser chamado a atenção para saber o que acontece a seguir. Então, é esse humor, é esse cômico, é essa ideia de chamar a atenção que nós precisamos no nosso texto e nesse texto humorístico principalmente. Agora, vamos ao quinto ponto, que é o último. Use analogias. É o uso de comparações, metáforas, até de ironia, gente. Façam uso sempre desses pontos, porque eles ajudam e muito a deixar o teu texto engraçado e dá também essa ideia de exagero. Vê aí esse exemplo. Quando você escreve, ele caminhava lentamente. Aparentemente, normal, uma frase normal. Mas quando você coloca um exagero aí ou uma figura de linguagem, olha como é que ela fica. Ele caminhava tão lentamente que mais parecia uma lesma com complexo de inferioridade. Vê como ele teve esse exagero aí, radicalizou mesmo e exatamente foi isso que chamou a atenção. A frase simples se tornou uma frase muito mais exagerada e chama muito mais atenção e você acaba até rindo quando você está lendo, tá? Então sempre associa imagem, mas associa também a linguagem escrita, porque precisa ter uma linguagem verbal e também uma linguagem não verbal. É bom fazer esse jogo, ok? Bom, quando a gente chega nesse momento, é o momento que a gente para e faz um resumo geral, para a gente finalizar a nossa aula antes de vermos a nossa atividade. Então, quando a gente começa a elaborar um texto, a gente precisa tomar cuidado com o quê? Já que a gente está falando de texto humorístico, a gente precisa saber qual é o tipo de texto que eu vou seguir, qual é a linha que eu vou seguir. E dentro daquela linha eu preciso saber se o meu texto ele vai ser em forma de tirinha, se ele vai ser em forma de charge. Por quê? Porque é aquele passo ali, é aquele caminho que você vai ter para colocar a tua evidência, colocar o teu foco ali. Gente, só passando também, já no finalzinho, para dizer que quando vocês forem escrever, tem uns balões. Cada balão ele vai representar, e é bom vocês fazerem essa pesquisa, cada balão ele representa uma forma para a gente escrever dentro dele. Então é bom você aí de casa, que já vai começar a escrever o seu texto, já vai começar a colocar humor, escolhe um tema bem polêmico e dá uma olhada nessas questões dos balões. Você pode notar que tem vários formatos de balões quando a gente trata aí de tirinhas ou de charge. Bom, agora vamos saber a prática de hoje. A prática de hoje é essa. Ó. Você vai criar um texto humorístico, pode ser em forma de charge ou de tirinha. Escolha um tema que chame bastante atenção e capriche na elaboração. Então, chama aí uma atenção bem dobrada aí no teu texto e não esquece de compartilhar com tua turma. Essa produção é muito, mas muito importante para você aí de casa, você compartilhar com o seu professor e ele também te orientando nesses primeiros passos da escrita de textos. Certinho? E sempre e nunca esquece. Gente, precisa-se ler. Seja qual for o gênero, você aí de casa comece a ler. Pegue livros da internet, pegue livros emprestados, mas não deixa de ler, certo? E, para a gente finalizar, sempre tem aquela reflexão, né, gente? A reflexão de hoje é para você, aí de casa, com relação aos estudos. Então, por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. Então, finalizo com vocês com essa reflexão. Deixo a todos um beijo enorme no coração e dizer a você, nunca perca o gosto por estudar. É ele que vai te levar para um futuro muito melhor, te encaminhar para coisas muito melhores. Então, quando você pensar em parar, pense, o seu futuro depende de você e você vai fazer o seu futuro agora. Ok? Então, beijo enorme no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!